Boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Hoje eu deixei o Fá ficar aqui em cima, Oi. que hoje a gente vai falar que eu prometi na última live, né? Eu cheguei a comentar que a gente tinha acabado de receber uma super notícia maravilhosa, que o nosso processo, né, junto com o nosso parceiraço, tinha recebido, acabado de passar por uma auditoria do Inmetro da parte técnica. E nesse processo tão inovador que envolvia o LDTD, e na parte técnica que a gente ajudou a fazer todo o processo de desenvolvimento, fizemos o processo de validação, incerteza, para a metodologia de screening, né? E adivinhem, nenhuma não conformidade. Para a gente é uma satisfação assim absurda, né? E aí eu cheguei a comentar isso na última live, né? E falei assim, não, então peraí, que eu vou chamar o cara para falar sobre o LDTD, né? Para explicar o que é essa técnica que brilha tantos olhos da gente, né? Que gosta tanto de inovação na parte analítica e que a gente também foi buscar, que é o primeiro laboratório acreditado pelo Inmetro nessa técnica aqui no Brasil. Então, assim, é uma satisfação absurda que a gente sente, né, do reconhecimento do nosso trabalho, dessa parte de conseguir trazer essas tecnologias aqui para o nosso país e contribuir, né, com essa parte, toda essa parte tecnológica. Então, é uma satisfação muito grande que a gente queria compartilhar com vocês. E agora, para deixar o pessoal até que ficou aí curioso, né? O que é esse LDTD, o que ele faz, será que eu posso ter um? Né? É o que a gente estava discutindo agora há pouco, antes de entrar aqui para conversar. São as possibilidades de aplicações, né? Em outras áreas. Então, obrigada, Lígia. Obrigado. Então, estamos aqui para falar um pouquinho sobre o LDTD, sobre essa técnica, que o Fá também brilha os olhos aí, vai poder falar brilhantemente para a gente, tá? E tá chegando uma moçada aí que trabalhou com a gente no LDTD, né, Gé? Tudo bem? Bem-vinda. Muito feliz com o resultado Super da Gé. auditoria de vocês, viu? Sensacional. Sejam muito bem-vindos. Bora, Fá! Vamos, como o cara que manja muito estava ocupado, eu vim no lugar dele. Mas é modesto. Eu vim. Serve esse. Bom, serve esse que temos para hoje, então vamos lá. Pessoal, o que acontece? No universo de espectrometria de massas, né, cada vez mais a gente acompanha em congressos internacionais que o pessoal está investindo bastante, massivamente, né, em tecnologias que a gente chama de disruptivas, né? Então, tudo que você utiliza para facilitar, tudo que você utiliza para incrementar, para usar o espectrômetro de massa de várias formas, né? A gente vê que cada dia mais a gente tem novidades. Então, o último levantamento que eu fiz, que eu ouvi falar, a gente tem mais ou menos aí 72 propostas de interfaces diferentes. Normalmente a gente está acostumado a trabalhar com eletrospray, que vem padrão, não dá nem para tirar do pedido, né, meus amigos? Que realmente é uma interface genérica, né? Você não sabe o que você vai fazer, dá para fazer para eletrospray. Algumas coisas dá para direcionar depois, mas ela é a base para a gente começar. Aí depois vem uma proposta da PCI, que é ionização química em pressão atmosférica, né? Que também para compostos polares, etc. Vai muito bem para compostos polares e outros compostos também. Eu ainda tenho, até na live que a gente fez com o Amadeu, a gente discutiu um pouquinho, né, sobre isso. E tem outras técnicas. Essas duas interfaces, você fica dependente do cromatógrafo líquido, né? Fica dependente do cromatógrafo líquido. Então, as inovações que estão vindo tendem a retirar essa parte. E aí começa a parte de desafios, né? Por quê? Você tirando o cromatógrafo da equação, nós temos uma balança da verdade sempre. Então, a gente ganha de um lado,
né? Sobre a gente ter um compromisso do outro lado, né, Tati? Sempre, né? Então, o que acontece? E a gente sentiu bastante isso no processo de validação desse tipo de instrumento, né? E no caso aqui, a parte de protocolo, a parte de estratégia de protocolo foi fundamental para conseguir entender como se comportaria um equipamento desse, né? Frente aos testes estatísticos e para deixar robustos os resultados, né? Bom, o LDTD, ele é um equipamento Laser Diode Thermal Desorption. LDTD, Laser Diode Thermal Desorption. Então, na verdade, ele tem um laser, né, acoplado a uma fibra ótica. Esse laser é gerado por um dinodo, né, todo especial, bonitinho, que esquenta pra caramba, que ele tem um dissipador de calor que eles até aproveitaram para fazer o designer, né, que fica bem bonito, inclusive, bem chamativo, tá? Mas a ideia é você utilizar esse laser para fazer uma desorção frente a uma plaquinha, tá? Uma desorção, feita a desorção dos analíticos, e isso é encaminhado para dentro da interface. A base da interface, tá? É uma PCI, né? Assim como a maioria das técnicas que a gente vê de inserção direta, tá? Então, o que acontece? O laser joga uma temperatura, né? Essa temperatura promove uma desorção da sua amostra, lá do seu extrato bonitinho que fica numa plaquinha, já vou mostrar para vocês. Ele migra para dentro da interface PCI. A interface PCI tem a nossa corona amiga, né? A agulhinha corona, que forma um plasma de baixa temperatura, ioniza essa ablação. Quem é novo de casa, se já ouviu falar de laser ablation, que ele faz uma ablação como se fosse, aqui nesse caso aqui é thermodesorption, tá? Então, na verdade, ele vai vaporizar, mandar esse vapor para dentro da agulha, da coroninha. Lá a gente tem uma reação em cadeia que disponibiliza um H+, que é uma PCI convencional. Esse conjunto de íons ionizados vão para dentro do espectrômetro de massa, tá? E tudo isso em menos de um segundo. Olha que coisa maravilhosa isso. E aí, eu queria contar um pouquinho da historinha, porque o contato que a gente teve com essa interface foi numa Pittcon. Foi na Pittcon de 2018? 18. Foi muito legal. A primeira até. Foi a primeira, né? Foi a Pittcon de 2018. Foi muito legal, porque é um equipamento que a interface ela vai até o chão, né? E aí tem as plaquinhas, os pocinhos que eu já vou mostrar. E aí a Thalita foi mexer numa plaquinha e derrubou tudo. Que ele estava exposto. Daqui a pouco ela aparece aí. Já tá. E ela derrubou tudo. E aí eu olhei e falei, ai, que legal, né? Ai, muito bom. Que excelente. Que bom que derrubou. Adorei. Mas foi desencaixado, né? Aí a moça a moça da empresa, né, que tava, né, a gente, o que é isso aqui? Aí ela começou a explicar, eu falei, nossa, que legal, né? Era muito parecido com uma interface que eu trabalhei, que acabou saindo do mercado, descontinuado, e tem essa proposta de análise rápida. E isso, gente, eu acho que vai proporcionar algumas possibilidades, né? Porque imagina que você tem um sistema rápido com espectrômetro de massa a massa, né? Então, a princípio a gente está usando aqui para uma aplicação, só que isso aqui vai, conforme for se popularizando, a gente consegue substituir, né, um HPLC, consegue substituir uma técnica enfinada antes, né? Agora, a gente precisa tem os poréns, lembra? Tem esse benefício de substituir e tem um compromisso. Então, isso aqui é mais uma ferramenta que você tem num fluxo de laboratório, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar bonitinho. Eu testei, vamos ver agora se dá pra... É porque vale a pena a gente frisar. Não quebramos nada na Pittcon.
Não quebrou nada, hein, gente? Isso foi uma abertura de portas, né? Até para uma conversa muito bacana que a gente teve com os fornecedores lá, né? Nessa oportunidade. E caiu no colo mesmo, né? Foi, literalmente. Então, para vocês terem uma ideia, né? Essa aqui é a interface, essa aqui, ó. Melhorou. Essa aqui é a interface. E esse aqui é toda a parte de suporte que é utilizado nessa interface. O fabricante, o fornecedor é a Phytronics. Phytronics, tá? Phytronics. O nome da interface oficial é a Luxon Ion Source. Ok? Luxon Ion Source. Tá? E aí o funcionamento dela é o seguinte. Ela tem aqui, é totalmente desmontável, etc. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que eu vou chegar. Vamos lá que eu vou chegar aqui. É esse o funcionamento dela, gente. Ah, peraí que eu tenho uma visão melhor. Esse aqui, ó. Melhorou, né? Uhum. Então, eu tenho aqui, de novo bonitinho, a fibra ótica. O laser é gerado aqui. Tudo isso aqui é um dissipador de calor, né? Pela potência que esse laser é gerado. Esse laser incide numa plaquinha. Essa aqui é uma plaquinha com pocinhos especiais, tá? Essa microplaca. Aí que vai a amostra. Você consegue colocar de 2,5 microlitros a 10 microlitros de amostra, esperar a plaquinha secar. Inclusive, eles fornecem os secadores. Pode ser secador por temperatura mesmo, por aquecimento, de convecção, ou pode ser o secador à base de nitrogênio. Você que decide, tá? Então, aqui eu tenho a desorção térmica do meu analito. Esse analito passa para dentro da interface APSI do espectrômetro de massas. E na ponta aqui eu tenho o princípio de uma APSI, tá? A coroninha aqui, fazendo o trabalho dela de ionização. Ela ioniza o vapor que veio, né? E manda para dentro do espectrômetro de massa, tá? E aí a gente consegue fazer um trabalho bem interessante, né? No caso aqui, há um compromisso, né? E a gente viu que o compromisso é bem importante, que é uma coisa que a gente fica batendo bastante na tecla, que é o preparo de amostra. A Tati acompanhou mais esse preparo de amostra, então o que acontece? Quando você vai combinar o extrato ionizante, lembra, ele já vai ganhar uma energia aqui, nesse pedaço. Essa energia tem que ser suficientemente boa para volatilizar, vaporizar todo mundo de interesse sem degradar. Se a energia for demais e você não tiver nenhum balanço, digamos assim, no seu extrato, você pode degradar o seu composto e aí você perde em tudo, né? Repê, perde numa série de situações. E aí, aqui foi o nosso desafio. Por quê? Existia uma rota proposta, né? Que aí eu vou até tomar liberdade. Pessoal, quando vocês ouvirem a respeito de pacotes de analisadores prontos, tomem muito cuidado. Porque os pacotes de analisadores prontos exigem que vocês travem o seu preparo, exigem que vocês travem os seus padrões. E aqui no Brasil, a gente tem dificuldade nessas duas etapas. Uhum. Se vocês não conseguirem ou não fizerem a avaliação de custo nesse sentido, vocês vão ficar refém de um custo alto de análise, né? E provavelmente vai inviabilizar a análise aqui propriamente dita, tá? Então, quando a gente compra analisador, solução fechada, tal, etc, etc, tem que ser cara crachá, lá do começo até o final, tá? Só para compartilhar, nós pegamos uma situação que havia uma distorção entre os extratos gerados num fluxo e o que o software, os métodos de processamento do software. Nessa distorção, já muda completamente a estratégia de análise, tá bom? Nesse Exatamente. caso aqui, nós tínhamos duas rotas, né, Tati? Uma rota proposta, tá? Com um tipo de ionizante, digamos assim, tá? Uma rota proposta. E essa rota, para a realidade do nosso cliente, era um pouco complicada, né? Não incrementava em produtividade. Então, nós tivemos que mexer na rota inteira, né? A Tati porque a gente sempre
tem que ter esse equilíbrio, né, entre a parte de preparação de amostra, a parte de instrumento, que é o que você tem disponível, a validade do seu resultado, que aí envolve todos os controles. Só que a gente não pode esquecer do segmento que a gente está, a questão do custo, né? Então, a questão do quanto vai custar essa análise no final, para ver se ela acaba sendo atrativa ou não. Porque muitas vezes, em vários segmentos até, a gente consegue fazer um super, de um mega elaborado, né, procedimento, a análise fica redonda com o preço lá na casa do chapéu. Que aí você não vai conseguir vender uma agulha e nem ser competitivo no seu mercado. Então, a gente sempre cuida desse equilíbrio junto com cada um do pessoal que trabalha com a gente, dos nossos clientes, parceiros e tudo mais, para dar uma equilibrada nessa balança, né? Senão fica muito, muito difícil a gente se manter. E aí, acho que vale a pena também a gente já comentar que a gente fez questão de frisar aí na informação da live que era uma análise de triagem, né? Era um screening. Isso para alguns segmentos é bastante comum, esse termo, né? Para outros nem tanto, mas a gente até gostaria que fosse, né? Que a gente quer até dar essa instigada em alguns segmentos para o uso de uma técnica que faça o screening, né? Sim. E aí, assim, a gente tem alguns desafios, né? Por ser screening, tem uma forma que você tem que interpretar a curva de calibração, né? Uma coisa muito crítica que a gente entendeu aqui é, por exemplo, em termos de ajuste de potência de laser, em termos de ajuste de ionização, em termos de um método, quanto mais analito você pôr, né, mais ocupado tiver o focinho com analito, né, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você incrementa um pouco o laser para um grupo, melhora, para o outro grupo, piora, né? Então, a gente tem que deixar uma situação suficientemente boa para todo mundo, tá? A gente viu que teve bastante situação nesse sentido também, né? Padrão interno, precisa falar? Bom também. Padrão interno é fundamental. Isso, para todas as técnicas de introdução direta, né? A gente recomenda fortemente o padrão interno, porque, obviamente, quando você tem o processo de dessorção, ele vai ter uma diferença, né, de dessorção entre os poços, mesmo sendo o mesmo tempo, porque a secagem do extrato não foi igual, já está tudo seco, aparentemente, né? Mas às vezes você não tem a garantia que 100% do dessorvido ali vai para dentro do massa. Se você não tem essa garantia, é importantíssimo você trabalhar com padronização interna, tá? Que aí a padronização interna corrige essa resposta lá no final. A reprodutibilidade é muito boa, mas lembra que o padrão interno a gente não pode abrir mão. Isso é uma coisa que a gente viu que é muito crítico. E, pessoal, quando a gente fala de técnica de screening, nós temos LQ, LD, o que nós temos? Nós temos, então, um valor de corte, que é o nosso limite, né? Nas análises de screening em triagem, a gente vai responder o tem ou não tem. E aí, gente, assim, uma coisa que foi muito interessante é a gente entender, porque no LDTD a gente consegue fazer o processo de quantificação, tá? Mas é muito importante, aí puxando a sardinha aqui, né, para minha querida 17025, que não sai do meu coração, a gente precisa tomar muito cuidado e entender como é construída essa curva de calibração, né? O nosso limite de corte, cutoff, ele tem que estar representado nessa curva e entra muito forte a questão de regra de decisão da 17025, que é como que você vai usar a interpretação da incerteza, o uso da incerteza na interpretação do resultado final. Lembrando que nessa etapa da triagem é uma decisão se a amostra tem ou não tem. Então, eu preciso trabalhar com
estimativa de incerteza para mandar para um confirmatório ou já descartar uma amostra que não tem, né? Então, muito cuidado com isso. Foi muito interessante a gente fazer esse processo, né? Desenhar o protocolo de validação de um processo de triagem, porque tem a maior parte o que é mais conhecido, né, hoje em termos de triagem são os métodos bioquímicos, né, Fá? Sim. Que a gente tem os famosos ELISAs, né, que dá colorimétrico ali, né, tem ou não tem. Então, em cima de um valor de corte, você vai tomar a decisão do ter ou não ter. E ter uma técnica que te possibilita fazer um screening a partir de um processo de quantificação com curva de calibração, foi necessário criar alguns critérios, né, com base em tudo que a gente já conhece de quantitativo e confirmatório, criar alguns critérios de validação. Então, a gente, assim, estressou ao máximo todas as condições, as variações ali desse processo de validação para garantir que eu não ia ter nenhum falso negativo. Porque vocês concordam comigo? O positivo ele vai para o confirmatório. E ele pode ou não se confirmar efetivamente, né? Agora, a gente deixar passar, né, algum falso negativo é muito crítico. Então, a gente esgotou todas as condições ali do parâmetro, dessa análise, para garantir que isso não aconteceria. E aí, a gente estava até discutindo para a galera que é do segmento ambiental, né, que está ali com o seu LCMS no talo. O quanto não seria interessante a gente ter uma aplicação de screening para análise de uma portaria, principalmente, né? Análise de alguns CONAMAs, né? O que vocês acham? Né? Porque em termos de agilidade, assim, é sensacional, né? E lembrando que é um screening com um espectrômetro de massas, né? Então, a parte de... Já pensou, Radassa? Ajuda, Qual né? que é o tempo Ajuda. de análise, Fá? É menos de um segundo. Deixa eu colocar de um segundo. Aí, o que acontece? Para vocês terem uma ideia, existem alguns formatos de plaquinha. Então, por exemplo, aqui eles comentam de ter 96 poços, 384 poços, 1.533 poços, né? E aí, já o leito, né, a forma, a base do pratinho, né, de cada pocinho, na verdade, também existem opções de acordo com o analítico que você for fazer, né? Tem a padrão, tem de alta eficiência de desorção, tem o melhor recobrimento aqui na parte de desorção, etc. E eu tenho esses formatos aqui, ó. Todos esses aqui, tá? Então, já tem uma possibilidade de chamar less well. Less well, tá? Dos pocinhos. Aqui tem possibilidades muito interessantes, né? Tanto para a parte de pesquisa farmacêutica, quanto para a parte de toxicologia, que é o que a gente está comentando, análise clínica, né? A parte de meio ambiente e alimentos. Poxa, análise clínica também ia ser muito bom, né? Se a gente conseguisse implementar. Então, abre um leque, né? Em várias situações. Abre um leque em várias áreas, né? Aqui, Carol trouxe pra gente, de bate pronto, 9 segundos de análise, Obrigado. Foi o que ficou lá. Obrigado. 9 segundos. Então, isso é interessante, né? Aqui a gente comenta em menor, a propaganda aqui é menor que 1 segundo, claro, depende da aplicação, né? Tá vendo? Uhum. Lá na Carol é pesado, tem umas coisas chatas, né? E aí você tem que deixar meio bem para todo mundo, né? Como é analítico com característica muito diferente, teve que aumentar aí o tempo de análise por poço, né? Mas ainda estamos no lucro. Então, né? 9 segundos para no mínimo 2 minutos, 1 minuto e 50, que seja, numa análise de LC. Gente, enquanto você está fazendo o setup do LC,
Um monte de coisa chata. Enquanto você está fazendo um setup no LC, você já moeu aí uma placa inteira, né? Facinho, 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 facinho. Ah, essa placa é consumível, tá? Então, usou uma vez, joga fora, tá? Então, é um custo que deve ser considerado. Deixa eu ver o que mais. A gente trabalhou com fornecedor na ocasião, né? Mas oferece multi-vendors aí, né? Então, ela já tem o formatinho aqui, ó, para encaixar direto na interface, na furação bonitinho do espectrômetro de massa. Ó. De vários fornecedores de massa. Sim. Tá? Isso é muito, muito legal. Muito, muito legal. Tá? A média de uma plaquinha que a gente fez a conta, em uma... Eu lembro que acho que era 6 horas de equipamento que economizava com uma plaquinha, não era um negócio assim? É, mais ou menos isso, né? E aí, né, a parte aqui, o apelo é que você economiza solvente, economiza uma série de coisas, tá? Aí a gente economiza até aquelas que, dependendo do segmento que a gente está, né? Quando a gente vai fazer análise, que é a sensação, né? Dificilmente, num processo de ambiental, por exemplo, a gente vê uma portaria dando resultado positivo de algum dos semivoláteis que a gente analisa por LCM e SMS. Aí, vira e mexe, eu escuto a galera falando, mas isso nunca dá, nunca dá. Eu falo, graças a Deus, né? Que isso daí não era para dar mesmo, que é coisa ruim, coisa do mal. Aí imagina a gente também melhorar isso, né? Que é aquilo que não dá nada, em 9 segundos a gente resolve. Não precisa ter toda a trabalheira e o consumo lá do seu LCM SMS, né? E aí vale o mesmo racional, que a gente aumenta a produtividade absurdamente, consegue liberar a máquina para confirmatórios, efetivamente, né? Que aí você não precisa de algo tão rápido quanto um processo de triagem.